Salve galerinha misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Logo de cara já quero agradecer novamente a todos os inscritos, aos comentários que vocês estão deixando aqui nos vídeos, também aos compartilhamentos que vocês estão fazendo, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. Peço também que, se vocês gostarem do vídeo de hoje, por favor, deixem seu like, e aquele ainda que não se inscreveu, deixe a sua inscrição aqui no canal, porque isso é muito importante para nós. Hoje nós vamos falar sobre um local aqui do Brasil que foi bastante solicitado pra gente pelas redes sociais. Nós recebemos muitos pedidos, para fazer vídeo com o tema sobrenatural referente a locais nacionais, e assim está sendo feito. Nós vamos falar um pouco sobre um hotel considerado bastante misterioso. É o Hotel Iara. Então, muitas pessoas falam, na verdade, que ele já foi construído na década de 30, mas, segundo a história conta, ele foi levantado em 1948. Houve muitas questões ali familiares também, tragédias familiares, e por causa disso que eu vou contar para vocês, algumas pessoas falam que esse local é amaldiçoado, que nenhum outro, novo proprietário vai conseguir prosperar nesse local. Será que tudo isso é realmente verdadeiro? Vamos saber isso então assistindo o vídeo até o final, e deixem aqui pra gente comentário o que vocês vão achar dessa história, tá bom, pessoal? Bora logo pro vídeo? Então bora lá, Vlad, solta a vinheta. Pessoal, eu também já quero aproveitar para vocês e pedir desculpas, tá, por qualquer barulho, que esteja ocorrendo, porque hoje à noite está bem movimentado aqui na minha vizinhança, então pode ser que tenha alguma interferência sonora. O Hotel Iara está localizado na rodovia Tsuneto-Matsubara, na PR 159, na cidade de Bandeirantes, no Paraná. A história do hotel tem como início a ascensão do seu proprietário, o senhor Paulo Domingos Regalmuto Coffa, que era italiano naturalizado brasileiro. O senhor Domingos, como era conhecido, morava em São Paulo junto com a sua primeira esposa, a senhora Beatriz Brassi Regalmuto. Eles eram bastante unidos, porém o casamento deles talvez tenha tido ali uma situação um pouco controversa, e vocês vão entender isso no decorrer da história. O casal não teve filhos, mas o senhor Domingos, como era mais conhecido, acabou se envolvendo com uma outra mulher, e o filho dele também faz parte da seção trágica dessa história. A ascensão financeira do casal ocorreu em 1930, quando eles ainda moravam em São Paulo. Na verdade, a maior parte do tempo o senhor Domingos viveu em São Paulo. Depois é que ele se apaixonou pela cidade de Bandeirantes e acabou também firmando residência por lá, e não somente o Hotel Iara. O senhor Domingos, ele tinha algumas serrarias na cidade de São Paulo. Ele começou a prosperar, isso bem focalizado ali em 1930. Ele trabalhava então com essa parte de serraria, mas ele também tinha uma outra profissão que ele agregava, que era a litografia. E eu achei esse trabalho bastante interessante, não conhecia. É uma espécie de estampa feita em uma rocha. A litografia, ela consiste em um processo de impressão que é feito a partir da utilização de uma matriz de pedra polida com uma imagem impressionada contra o papel. Era um trabalho que poucas pessoas faziam, e realmente era um trabalho bem bonito e que deu bastante dinheiro para ele também. Como ele trabalhava bastante com madeira, e esse homem ele tinha um instinto empreendedor muito grande, vocês vão perceber isso no decorrer da história. Ele sempre prosperou em praticamente tudo aquilo que ele planejou, a não ser em um ponto que vocês também vão saber, que é referente ali às terras do Hotel Iara. Procurando então prosperar nas serrarias, ele acabou indo para o Paraná, propriamente na cidade de Bandeirantes, porque lá ele poderia encontrar de uma forma um pouco mais fácil a madeira de lei, que era bastante procurada, e nessa época lá naquela região não tinha muita dificuldade para conseguir esse tipo de madeira. Chegando lá, ele acabou se apaixonando pelo local, e alguns dias depois ele acabou comprando 1.200 hectares de terra, tanto na área rural, que foi a maior parte das terras que ele comprou, mas ele também se interessou mais pela parte urbana. Ele acabou comprando vários lotes nessa região.
Assim que ele comprou essas terras, ele já então nomeou esse lugar como Fazenda São Domingos. Ele também acabou montando uma outra serraria nessa cidade, também colocando o nome de São Domingos. Em 1942, o senhor Domingos estava fazendo uma caminhada pelas terras que ele tinha comprado e que ele gostava muito de fazer essas caminhadas matinais, só que um belo dia ele resolveu ir um pouco mais longe e ele acabou encontrando uma nascente de água. Ele parou porque ele sentiu que o cheiro daquela água era muito diferente, ele acabou experimentando, também percebeu que era um gosto um pouquinho amargo, mas que ela era uma água muito cristalina. Ele acabou então percebendo que ela poderia ter uma grande concentração de minerais, então ele recolheu uma amostra dessa água e acabou levando para o laboratório geral do Departamento de Saúde do Estado do Paraná. Algumas análises foram feitas nessa água e realmente o instinto dele estava certo. Essa água tinha uma grande concentração de mineral e por causa disso ela poderia ser sim utilizada em alguns tratamentos terapêuticos e assim foi feito. A qualidade dessa água se comparava às águas de Carlsbad na extinta Tchecoslováquia, hoje República Tcheca e também Eslováquia. Essa água, ela é considerada a melhor e mais pura água do mundo e a água que pertencia então à propriedade do senhor Domingos era comparada a essa água, né, da antiga Tchecoslováquia, então era uma qualidade excelente. Tendo a confirmação então das propriedades minerais que tinha nessa água, ele não perdeu tempo, acabou mandando cavar um poço com mais de 100 metros de profundidade, dali acabou jorrando uma água muito cristalina, puríssima realmente. Quem viu diz que foi uma coisa muito bonita, né, que aquele tipo de água não era comum realmente de aparecer. Ele acabou então bolando uma grande ideia de engarrafar essas águas. Ele montou uma empresa chamada Iara, a deusa das águas, que na verdade era o nome da água, ele mesmo que tinha batizado, provavelmente por causa da lenda, né, da Iara, que é a mãe das águas. Então ele acabou colocando esse nome. Ele acabou vendendo muitas garrafas, porém logo de início não foi uma água que vendeu muito bem por causa do sabor, que era bastante peculiar, tinha um gosto um pouquinho amargo e as pessoas acabaram estranhando, mas ele contratou então uma grande equipe de marketing para tentar modificar aquela situação e alguns rótulos então foram colocados, até vou deixar aqui para vocês, alguns rótulos contendo então as propriedades minerais dessa água também foram colocadas nessas garrafas para que as pessoas então entendessem que não era somente uma água para se refrescar, mas também uma água que pudesse ajudar em alguns tratamentos. Um slogan foi colocado: beba água Iara, beba saúde, fez muito sucesso, ele acabou vendendo milhares de garrafas, deixando esse homem extremamente rico. Porém, o senhor Domingos, ele não queria ficar somente, né, com o lucro da água, que já era muita coisa, ele estava ganhando muito dinheiro, literalmente jorrando dinheiro, mas ele queria aproveitar o máximo aquela região que ele tanto gostou. Tanto é que nessa época ele praticamente não estava mais morando em São Paulo, ele tinha residência lá, mas ele ficava a maior parte do tempo em Bandeirantes. Então ele acabou tendo a ideia de construir um hotel que ficasse próximo, né, das fontes. Então essa água, pessoal, ela também tinha uma grande característica porque ela era uma água termal, ela tinha sempre a temperatura de 32 graus. E ele acabou então bolando a ideia de construir um hotel. Só que algumas fontes que eu pesquisei, poucas fontes, falaram que na verdade esse hotel ele já estava com uma estrutura levantada desde o ano de 1930 e que depois o senhor Domingos teria chegado na cidade, teria reformado esse hotel, ampliado ele e daí sim essa obra teria sido concluída em 1948, mas a maioria das fontes informa que não, que ele acabou realmente construindo, levantando essa estrutura e que sim, que ficou pronta nesse ano, 1948. O hotel se chamou Hotel Termas Iara. E assim, pessoal, como dizia John Herman no Jurassic Park, ele não poupou despesas. A voz que vocês ouvem agora é de Richard Kiley. Não poupei despesas. Naquela época, realmente era muito difícil um hotel no Brasil ter uma banheira exclusiva para cada quarto. E esse hotel, ele tinha capacidade para abrigar 200 pessoas e em todos os quartos ele acabou colocando essa banheira, que também era muito procurada para tratamentos de pele por causa das
características, né, terapêuticas que havia nessa água. Então as pessoas também utilizavam ela muito para banho de imersão e ele acabou conseguindo muitos clientes para o hotel. Para vocês terem uma ideia, ele mandou construir uma pista de pouso exclusiva para hóspedes, ou seja, quem tinha um jatinho, um helicóptero particular naquela época e hoje também, não são pessoas pobres, então são pessoas que têm bastante dinheiro e principalmente na época de final de ano, Réveillon, Carnaval, esse hotel ficava sempre lotado. O restaurante do hotel também contava com um serviço pouco utilizado, pouco conhecido aqui no Brasil, que era um serviço de um maître. Então esse maître acabava tendo ali um atendimento muito diferenciado também no restaurante do hotel. Um dos pontos mais atraentes do Hotel Yara era a piscina, que ainda hoje, mesmo com o hotel estando, né, praticamente em ruínas, essa piscina ainda é abastecida com essa água termal que tem ainda essa temperatura de 32 graus. É uma piscina muito grande, considerada a maior da região, tinha um lindo chafariz e ainda tem no centro da piscina, e essa piscina foi inaugurada em 1945, antes mesmo do hotel ter sido concluído, já que foi, né, concluído em 1948. A primeira pessoa que nadou nesse local foi justamente o senhor Domingos, sob os aplausos da sua esposa, Beatriz, e também de centenas de pessoas. Dizem que ele adorava a piscina desse hotel e talvez seja por isso que há uma lenda que mais tarde aqui no decorrer do vídeo eu vou contar para vocês. Talvez seja por isso que uma lenda a respeito desse homem também envolveu essa piscina. Uma outra particularidade do Hotel Yara era um cassino, tá? Que tinha ali dentro, lotavam, muitas apostas eram feitas, muitas pessoas saíram com mais dinheiro ainda do que já entravam e outras acabaram saindo ali com bastante prejuízo. E uma das moedas, né, de troca desse local eram cabeças de gado. Tinham apostas ali que pessoas perdiam e ganhavam cerca de 150 cabeças de gado. O senhor Domingos, além do hotel, ele queria mais e mais. Ele queria realmente ser um homem de muito sucesso e ele acabou sendo, para aquela época, naquela região, eu acho até que no Brasil todo, ele era um homem que tinha ali um status social muito bem resolvido, financeiramente também falando. Então ele não quis ficar só com a água, ele não quis ficar só com o hotel, ele acabou então comprando alguns lotes a mais que tinha, né, ao redor desse hotel, porque ele queria fundar uma cidade, a cidade Yara. E pelo que eu entendi nas pesquisas que eu fiz, foi o único projeto dele que realmente não deu muito certo, porque ele acabou vendendo uma grande quantidade de lotes, as pessoas compravam, só que não construíram casas nesse local. E ele também não conseguia entender, porque o hotel estava sempre cheio. Além da água, as pessoas também estavam procurando pela lama medicinal que tinha perto dessas fontes. E ele acabou então realmente tendo essa ideia. Foi um projeto muito bem elaborado, muito bem estudado. Se tivesse sido concluído, realmente teria sido uma cidade muito bonita, porém acabou não se tornando aquilo que ele almejava, mas ele vendeu muitos lotes, também conseguiu bastante dinheiro. Uma igreja também foi construída por ele, Capela de São Domingos. Essa igreja data com o ano de fundação de 1954 e ela envolve também uma história sobrenatural, né, de uma noiva que teria sido assassinada ali, mas isso eu já vou contar para vocês. Já aproveito e peço que, se vocês estiverem gostando aqui da história, por favor, deixem seu like, deixem seu comentário, compartilhem esse vídeo com seus amigos, porque isso nos ajuda muito. Também peço que vocês deixem aqui nos comentários algumas sugestões de locais assombrados aqui no nosso Brasil, porque com certeza tem muita história interessante pra gente abordar aqui no canal e eu conto com todos. As coisas estavam indo tudo muito bem, porém o senhor Domingos acabou levando um grande baque na vida dele, pelo menos eu acho, né, eu acredito que tenha sido o primeiro de alguns baques bem fortes que esse homem acabou levando. No dia 31 de novembro de 1958, a senhora Beatriz, esposa dele, faleceu, deixando o senhor Domingos viúvo, porém ele não ficou viúvo por muito tempo. A viuvez do senhor Domingos foi de apenas 4 meses, pois em 28 de março de 1959 ele se casou com Catherine Ederle, que era 20 anos mais jovem do que ele, com a qual ele já mantinha um romance há quase 20 anos. E essa mulher acabou dando para ele o filho, o homem que ele tanto desejava. Tanto é que ele levou o mesmo nome do pai, se chamava Paulo Domingos Regalmuto Cofa Filho, mais conhecido como Paulinho. Algumas fontes falam
que apesar da senhora Beatriz, que era a primeira esposa, e do senhor Domingos serem um casal muito unidos, ele acabou então tendo realmente esse romance, né, com a senhora Catherine, que depois se tornou esposa legítima dele, mas algumas fontes falam que a senhora Beatriz sempre soube desse romance do esposo e que até então ela entendia tudo isso, mas assim, pessoal, isso não foi comprovado. O romance realmente ele teve, mas se a mulher dele sabia ou não, isso é um mistério do tempo. Logo após a oficialização do casamento dele com a senhora Catherine, ele acabou ficando muito doente. Na verdade, ele já estava com a saúde bastante debilitada antes da senhora Beatriz acabar falecendo. Esse homem sofria de uma grave trombose. Ele já estava numa cadeira de rodas, mas mesmo assim não abandonou o barco, continuava trabalhando, sempre foi muito empreendedor, independente, e posteriormente o que aconteceu com ele acabou deixando ele muito debilitado, porque impossibilitou esse homem de fazer muitos dos serviços, né, na rua que ele gostava de fazer, porque apesar dele ser o administrador dos próprios negócios, ele também gostava de estar ali presente nos trabalhos braçais, sempre visitando a pé as suas terras, e por causa dessa trombose tudo isso foi muito afetado, e algum tempo depois do segundo casamento dele, ele precisou infelizmente amputar as duas pernas. Nesse período em que ele amputou as pernas, ele acabou então contratando alguns serviços, né, de conhecidos que eram administradores para que pudessem então dar uma atenção para o trabalho dele, porque nessa época o Paulinho tinha cerca de 17, 18 anos, ainda estava sendo preparado para poder futuramente assumir os negócios do pai, só que ele também não demonstrava ter muito feeling para os negócios. Ele acabou se empolgando bastante, né, na tentativa de ajudar o pai, porque ele gostava muito do pai dele. Então isso acabou incentivando ele a estudar um pouco mais administração, mas realmente não era a área que ele gostava. Ele gostava mesmo era de alta velocidade. O senhor Domingos, ele também acabou arrendando algumas propriedades que ele tinha, e eu acredito que o Hotel Yara também tenha sido arrendado, porque nessa época ele já estava com cerca de 80 anos, com as duas pernas amputadas, já estava com uma situação muito complicada nos dois braços também. Então nesse período ele tinha arrendado essas terras para um homem chamado Jacob Elias Issa. Só que por ação judicial movida pelo próprio senhor Domingos, ele acabou retomando na justiça o direito de romper esse contrato, mas o motivo disso tudo nunca foi divulgado. Em 1957, a saúde do senhor Domingos estava muito complicada, ele já estava bastante debilitado, a situação dos dois braços dele também não estava muito boa, ele acabou então adquirindo uma grave depressão, já não queria mais saber de muita coisa, e o filho dele então nesse período começou a fazer mais parte da vida do Hotel Yara. Só que o senhor Domingos ele também contou com a ajuda do seu braço direito, um homem chamado Pedro João Crozato. Falando um pouco mais do Paulinho, ele era um galã, né, muito disputado naquela época, porque ele era um rapaz bonito e também tinha muito dinheiro, e pretendentes era o que não faltava para ele. Com apenas 19 anos, ele já tinha um Jaguar último modelo e adorava a alta velocidade. Inclusive, ele fazia algumas exibições esportivas nas pistas de Interlagos. No dia 6 de janeiro de 1961, Paulinho, com apenas 21 anos, se casa com Albany Borges Ferreira, uma jovem de classe alta, filha do engenheiro civil Agenor Borges Ferreira, e o casal então acabou estabelecendo residência fixa em São Paulo, mas algum tempo depois o Paulinho teve que viajar para Bandeirantes, ficando bastante tempo no Paraná. A esposa dele também se dividia, ficava um pouco no Paraná, mas ela ficava a maior parte do tempo em São Paulo. Ele precisou fazer isso porque realmente a saúde do pai dele não tinha mais jeito e infelizmente, coisas muito tristes aconteceriam em poucos dias. O senhor Domingos recebeu o segundo grande baque, na verdade, né, o terceiro, porque ele já tinha perdido a esposa, perdeu as pernas dele, que dificultou bastante a locomoção desse homem, e agora ele teria então recebido uma péssima notícia. A trombose já estava muito agravada, então para tentar salvar a vida dele, os dois braços também precisariam ser amputados. Ele não aceitou essa situação, ele já estava muito depressivo, e no dia 20 de outubro de 1961, ele acabou tirando a sua própria vida aos 81 anos de idade. Eu não consegui descobrir de que forma ele fez isso. Se alguém souber,
também pode deixar aqui nos comentários, mas na verdade pouco importa, porque ele acabou tirando a vida dele, porque ele disse que não aceitaria viver naquela situação. 2 anos depois da morte do pai, na noite do dia 6 de dezembro de 1963, outra tragédia também assolaria a família, deixando a senhora Catherine totalmente desolada. O Paulinho, ele acabou indo de encontro à sua esposa Albany, que estava em São Paulo. Ele acabou tendo um grave acidente de carro, ele bateu de frente em um caminhão que vinha em uma curva no quilômetro 20 na BR-369, em um trecho urbano de Cambará. Ele acabou tendo uma morte ali instantânea, morreu no local, e isso deixou a mãe dele muito triste, porque realmente era o único filho que ela tinha e, segundo palavras dela, ele era a razão da vida dela. Então outra tragédia acabou assolando essa família. Algumas fontes falam que a esposa do Paulinho, a Albany, que ela teria morrido também nesse acidente, mas ela não morreu junto com ele. Ela estava em São Paulo, ela tinha ligado para ele, pedindo para ele levar alguns documentos para ela que ela precisava. Ele acabou indo e infelizmente perdeu a vida dele, mas ela não morreu nesse acidente. Inclusive depois, na partilha dos bens, porque eles também não tiveram filhos, ela acabou deixando toda a herança da parte do marido para a mãe dele. Pelo menos a herança da área rural ela deixou toda em comum acordo para a sogra dela, a senhora Catherine. Aí que começa a entrar, pessoal, com a morte do Paulinho, uma lenda, que na verdade eu considero até uma lenda, mas realmente tem alguns pontos que coincidem muito, porque o senhor Domingos, acabou morrendo já com 81 anos, mas o hotel estava no auge do seu sucesso, ele acabou falecendo. O filho dele também não teve muito tempo para desfrutar toda a herança que o pai dele deixou, também acabou morrendo. E depois, com a morte do filho, a senhora Catherine ela acabou vendendo essas terras para o senhor Pedro João Crosato, que era o braço direito do senhor Domingos e também um grande amigo da família. Só que algum tempo depois que esse homem comprou a propriedade, ele tinha planos para realmente concluir aquilo que o senhor Domingos tinha muita vontade, que era fazer aquela cidade sair do papel, mas infelizmente ele também acabou falecendo algum tempo depois, devido a uma complicação de uma cirurgia que ele fez na cidade de São Paulo. Como envolveu a terceira morte de um terceiro proprietário, a lenda que essas terras eram amaldiçoadas por algum motivo começou a ganhar força na cidade, e uma história começou a ser distribuída ali nas rádios, corredores, dizendo que o senhor Domingos teria feito um pacto com o diabo para que o hotel dele pudesse prosperar, por isso que ele havia morrido, por isso que o filho dele também não conseguiu desfrutar, e também o terceiro proprietário. E a partir daí, aí mesmo que as coisas começaram a piorar, e muitas pessoas que tinham lotes nessa região começaram a colocar placas de vendas, mas também não conseguiram vender. Em 1963, o senhor Pascoal da Andréa passou a ser o novo dono da Fazenda São Domingos e também do Hotel Termas Iara. Porém, o senhor Pascoal, ele não também fez esse local prosperar. Muitas pessoas falam que ele também não teve muito interesse, não estava muito presente nesse negócio. Então, em 1980, realmente o Hotel Iara acabou encerrando as suas atividades em definitivo. Em 2001, o empresário Sueo Matsubara comprou essas propriedades, mas os seus planos também não deram certo e ele acabou vendendo posteriormente, em 2002, para Cláudio Delgado e Rafaela Silva Martins, que hoje são os proprietários desse local. Eles tinham muitos planos também para voltar a trazer o Hotel Iara para a sua glória, mas eles também não conseguiram por questões burocráticas e também por questões financeiras, porque para fazer toda aquela estrutura voltar a funcionar, o valor estimado seria de 10 milhões de reais. Hoje as ruínas do Hotel Iara são muito procuradas para pessoas que querem fazer fotos tanto de casamento quanto de gestantes. É um local que ele está praticamente todo arruinado, mas ele ainda conserva o seu glamour. Muitas pessoas também vão para esse local, principalmente por causa das pesquisas
paranormais que eles gostam de fazer ali devido a algumas sombras, alguns avistamentos. Muitas pessoas falam que enquanto o Hotel Yara ainda estava em funcionamento, antes mesmo do Senhor Domingos falecer, algumas coisas já aconteciam nessa região. Eu não consegui saber se ali naquele local tinha ocorrido algumas mortes ou se teve algum tipo de situação ali um pouco mais violenta, eu não consegui saber. Até se alguém souber, deixa aqui para mim nos comentários. Mas alguns funcionários, isso na época em que ele ainda era vivo, o primeiro dono, falaram que tinha assim algumas coisas muito estranhas que aconteciam ali, que muitas portas acabavam batendo sozinhas, janelas, passos eram escutados, movimentação de objetos. Isso eram as camareiras que falavam, elas tinham medo de ficar em alguns quartos sozinhas por causa desse tipo de coisa, e que quando o Senhor Domingos faleceu, tudo isso acabou piorando muito. Barulhos estranhos começaram a ser escutados, principalmente depois da morte do Senhor Domingos. Muitas coisas ali começaram a acontecer. Hóspedes falavam que viam sombras dentro da piscina, que viam sombras passando dentro do quarto, que não tinha ninguém, que as portas já estavam, com aquelas correntinhas ali que faziam a tranca e que elas acabavam abrindo sozinhas. E alguns hóspedes, inclusive, teriam feito check-out, teriam ido embora depois de presenciar esse tipo de fenômeno. Algumas pessoas falam que isso é somente lenda, que isso é fruto do medo, fruto da imaginação, mas algumas pessoas que trabalhavam ali falaram que isso realmente acontecia, que não era somente os hóspedes que viam tudo isso, mas que os funcionários também acabaram presenciando muitas coisas assustadoras dentro do hotel. Os hóspedes também falavam bastante que as torneiras, que ficavam no banheiro dos quartos, acabavam abrindo sozinhas. Teve uma época, não sei dizer exatamente em que ano isso teria acontecido, que vários hóspedes teriam relatado na mesma noite que as torneiras dos quartos estavam abrindo e fechando sozinhas. E assim, gente, naquela época não tinha essas torneiras automáticas hoje, que você praticamente só passa a sua mão e a água jorra. Naquela época realmente tinha, que ficar rodando ali a torneira. Então era uma coisa mais complicada. Muitas pessoas falavam que escutavam até o barulho da torneira, sendo mexida, e depois a água acabava jorrando. Isso teria acontecido com vários hóspedes na mesma noite. Com a fama de mal-assombrado, começou a vir à tona aquela lenda que envolve a maldição do Hotel Yara. Essa maldição, na verdade, ninguém nunca soube dizer por que isso realmente teria acontecido. Porém, algumas pessoas falam que o Senhor Domingos teria feito um pacto com o diabo para que ele pudesse prosperar no hotel, que esse pacto teria sido aceito, e que, no caso, o diabo teria dito para ele que quando o hotel tivesse no seu auge, ele então teria que entregar a sua alma, e no dia de cobrar a dívida ele teria pedido um pouco mais de tempo. Então, o diabo teria falado para ele que ele poderia sim dar um pouco mais de tempo para ele, só que ele teria que nadar naquela piscina que ele inaugurou em 1945, ele teria que nadar sem as duas pernas até chegar no chafariz, e que ele não teria conseguido fazer isso, e que foi por isso que ele acabou então adoecendo ainda mais, teria então que amputar os dois braços. Ele acabou então escolhendo perder a sua vida, e que isso, como ele não teria pago de uma forma concreta esse pacto que ele fez, o filho dele também acabou tendo um destino não muito bom, e o outro proprietário também acabou falecendo alguns dias depois, e os demais que compraram o Hotel Yara nunca tiveram o sucesso financeiro que esperavam. Um dos relatos que eu encontrei na internet a respeito desse local foi de uma moça, chamada Ana Maria. Eu não vou colocar o sobrenome dela porque eu não entrei em contato com essa moça para perguntar se eu poderia dar mais detalhes dessa história. Mas foi um relato que ela deixou no Facebook, em uma página que fala sobre o hotel. Ela disse que os avós dela trabalharam no Hotel Yara e que eles falaram que muitas pessoas não conhecem uma história e que ela é verdadeira. Esses avós teriam dito isso não só para ela, mas para várias pessoas da família, que esse hotel abrigava no porão uma espécie de local onde um tesouro, escondido ali pelo Senhor Domingos, teria sido colocado. E assim, gente, algumas pessoas mais antigas tinham o hábito realmente de enterrar dinheiro, Alguns não colocavam todo o dinheiro que recebiam nos bancos. Eu não sei se é o caso do Senhor Domingos, mas isso realmente não é muito difícil de acreditar.
porque nessa época era comum esse tipo de coisa. Então, segundo Ana Maria, os avós falaram que esse tesouro está enterrado em um porão secreto dentro do hotel. Se é verdade, eu não sei, mas essa história parece que realmente foi comentada por essas duas pessoas. Não é somente o hotel que é considerado assombrado, mas também a igreja que o Senhor Domingos construiu em 1954. Os moradores mais antigos da região falam que na década de 1950, após a igreja ter sido construída logo depois, houve uma cerimônia de um casamento. Eu não sei se a noiva chegou realmente a casar ou se ela estava indo a caminho do casamento quando alguém, não sei se um ex-namorado, não sei se por vingança familiar, ela teria sido assassinada. E essa igreja então teria sido manchada, de sangue justamente num dia que era para ser tão feliz. Essa história parece que realmente é verdadeira, mas eu não consegui descobrir o nome dessa noiva. Eu não sei também se ela era uma pessoa muito conhecida ou não da região, mas se alguém souber, também deixa aqui para mim nos comentários. Então esse crime parece que sim, realmente aconteceu no dia do casamento dela e que até hoje uma noiva é vista andando ao redor da igreja. Algumas pessoas também já falaram que viram essa noiva sozinha dentro da igreja e que essas pessoas teriam entrado, até parado, ficado um pouco assim, opa, será que tem um casamento aqui, mas acharam estranho também porque não tinham convidados, não tinha padre, não tinha noivo, e aquela noiva estava parada na frente do altar. Então muitas pessoas falaram que viram essa noiva, acabaram saindo, para tentar entender a situação, e quando voltaram para dentro da igreja, ela não estava mais. Muitas pessoas escutam choro naquela região, já viram um vestido, uma mulher com um vestido branco manchado de vermelho, também passando na frente da igreja. Então, se é verdade, a gente não sabe, mas que muitas pessoas afirmam que isso é verdade, isso é o que mais tem na internet. Vários relatos falando que já viram essa noiva na frente e dentro da igreja. O senhor Walter de Oliveira, de 90 anos, disse em 2021 que ele morou no Hotel Termas de Ara durante 7 anos, no período de 1974 e 1981. E ele disse que nunca viu nada sobrenatural ali e que ele acha uma grande bobagem, essa lenda que envolve o Senhor Domingos a respeito desse pacto, que ele disse que isso tudo nunca existiu. E tem outras pessoas que falam que esse pacto sim teria sido feito. Então fica essa dúvida, foi feito pacto, não foi feito, mas independente de qualquer coisa, pessoal, é um local que carrega tristes memórias de uma família que teve tudo para prosperar e infelizmente tiveram mortes muito trágicas. Então assim, muitas coisas pode ser realmente imaginação das pessoas, mas muitas coisas também podem sim ser verdadeiras, até porque muitas coisas ruins aconteceram com pessoas que trabalharam e que moraram nesse local. Eu quero que vocês deixem aqui para mim nos comentários, o Hotel Yara realmente é assombrado ou tudo isso é fruto da nossa imaginação? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço novamente o like, a inscrição de vocês, que vocês compartilhem o vídeo, porque isso ajuda muito. Se puder também deixar uma contribuição, um valeu demais, ou uma contribuição pela nossa chave Pix, porque isso vai ajudar o nosso trabalho a ser divulgado. Campanhas poderão ser colocadas aqui no YouTube para que mais pessoas conheçam aqui o Mistérios do Tempo. Tá bom, pessoal? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau.